Depois, como eu já disse, tenho um neto que não é neto biológico, mas é neto do coração, da qual eu gosto muito e amo como se fosse biológico. Porque a vida é mesmo assim, nós temos que saber amar os outros, mesmo não sendo nossos, e como nós também fomos amados, não é? Há muita gente que não o consegue fazer, mas isso fica ao critério de cada um e fica para as pessoas refletirem um pouco. Porque as crianças, quando nascem, não pedem para nascer. Nem pedem para estar nesta família, ou naquela família, ou na outra família. Não. São postas ao mundo. E depois, quando há estes percalços assim, que no meu caso foi um final feliz, certo? Em muitos não, infelizmente isso não acontece, mas no meu caso foi um final feliz. Só temos que ser gratos. Gratos à vida, gratos ao universo, gratos a quem nos deu a mão quando nós precisávamos, mesmo sem conseguirmos perceber, porque realmente eu era um bebê, não sabia o que é que estava a acontecer à minha volta. A minha mãe dizia que eu era prematura, que era tão pequenina que as enfermeiras, quando ela ia comigo ao centro de saúde, diziam teve muito pouca sorte, porque não sabiam se eu realmente ia sobreviver, porque realmente era muito pequenina, pelos vistos era prematura. Mas os meus pais sempre o fizeram para que isso não acontecesse. Fizeram do quarto deles uma estufa, no qual só dormia lá a minha mãe e eu. O meu pai dormia no outro quarto, até uma certa idade. Tudo aquilo que eu comia vomitava, tudo. Portanto, fui uma bebé muito, muito, muito difícil. Pronto. Cresci, casei, fizeram um casamento lindo, como eu já referi. Como já referi, também tive 2 filhos maravilhosos. Tenho netos agora, também igualmente maravilhosos. E o meu pai sempre deu muito amor aos meus filhos. Sempre os adorou muito, como se fossem mesmo dele, não é? Sempre tive uma ligação com o meu pai extraordinária. Era uma pessoa espetacular, compreensível. Dar na cabeça quando tinha que dar, a mim, aos meus filhos, ao meu marido, inclusive. A minha mãe era uma pessoa boa à sua maneira. Era uma pessoa muito boa dona de casa, tratou sempre de mim desde pequenina como ninguém. Tiro-lhe o chapéu por isso, por conseguir me tornar a mulher que sou por causa dela também, não é? Porque em termos de feitio não nos dávamos assim muito bem, mas pronto, nem toda a gente pode ter o mesmo feitio, nem toda a gente pode agradar a gregos e troianos, nem toda a gente pode concordar com as atitudes dos outros, como é assim. Eu tenho o meu feitio, ela tinha o dela, o meu pai tinha o feitio dele, que era uma pessoa extremamente humana e extremamente dedicada e olha, tudo de bom, não tem palavras. Entretanto, a minha vida virou só ao contrário, e eu emigrei, como já tinha dito do outro vídeo, tive que emigrar para a Inglaterra. Foi um choque muito grande para eles, mas teve que ser, e pronto, e vieram ter comigo algumas vezes e não sei o quê. Quando chegou a altura de eles precisarem de mim, o que é que eu fiz? Regressei a Portugal. Porque assim o meu coração e a minha essência assim fez com que eu o fizesse, regressar a Portugal para, pelo menos o tempo que eles estivessem entre nós,
tivessem a família toda unida. Portanto, então regressamos todos. Foi mesmo assim, foi basicamente regressamos todos. Estou muito orgulhosa de mim, porque consegui dar ao meu pai, o último ano de vida dele, a alegria que ele tanto desejava, que era estarmos todos juntos, ter a bisneta, porque entretanto só havia uma, não havia a segunda bisneta. Também conheceu o meu neto de coração, que também gostava muito dele, gostava muito da minha nora, da Paulina, do Jordan, gostava de toda a gente, era uma pessoa espetacular. Dei-lhe o último ano de vida dele, dei-lhe o melhor que eu sabia e o que eu podia dar de mim. Acho que ele foi em paz e foi com o coração cheio. Depois mantive-me lá porque fiquei só com a minha mãe, embora as nossas divergências de feitios, mas era a minha mãe, foi ela que me criou, foi ela que me deu o que pôde e o que não pôde. E merecia a minha atenção e o meu esforço e a minha dedicação para com ela. Assim foi. Esteve na minha casa algum tempo, até eu poder estar com ela. Depois tive que a colocar numa casa de acolhimento, não um lar, numa casa de acolhimento, que também foi muito, muito bem tratada. Eu tenho a dizer, muito bem tratada. E, entretanto, começou com os problemas de saúde dela, porque já tinha idade, não é? Porque eles, quando me adotaram, já eram pessoas com alguma idade, não eram praticamente novos, não é? Não tinham 20 anos, não tinham 21, não tinham 22, até porque para se adotar, agora não sei, mas antigamente tinha que se ter uma idade específica. Quem me adotou primeiro foi o meu pai e depois, posteriormente, ela, a minha mãe, que também foi uma adoção muito difícil, porque o meu progenitor, quando eu já estava crescida, tentou-me tirar deles, ou seja, tentou-me raptar, digamos, não é? Ele já não está cá entre nós, portanto está tudo perdoado. Que foi uma coisa muito difícil, mas tudo se conseguiu. Fui a tribunal e tudo mais, mas tudo se conseguiu. Pronto, tive a adoção plena, tirei o nome, deixei o nome só dos meus pais adotivos, e eles é que são os meus pais, e está tudo certo, e pronto, foi a minha história e está tudo bem. Depois, entretanto, a minha mãe faleceu e eu tive necessidade de emigrar outra vez. Pronto. A minha filha emigrou novamente, o meu filho também e eu também. Pronto. E dizem vocês, então, mas tens raízes lá? Tenho a minha irmã e as minhas sobrinhas e os meus sobrinhos. Tenho, sim senhora, tenho. Tenho contacto todos os dias com eles, pelo telefone, pelo telemóvel, porque agora esta tecnologia dá. Mas pronto, eu tenho que ver a minha vida e tenho que fazer o que for melhor para mim. Por isso, eu digo, nunca desistam. Se houver uma pedra ou duas ou três no vosso caminho, vão sempre em frente. Nunca desistam de serem felizes. Nunca desistam de fazer o bem aos outros. Se tiverem possibilidades de adotar alguém, adotem. Para darem amor e carinho. Ok? Fica aqui a dica. Porque se eu pudesse, eu também adotava. Mas Deus deu-me um neto. Que não é de sangue, não é biológico, mas é meu neto. De coração. Ok? E deu-me duas netas lindas que eu amo de coração. Portanto, fica aqui a dica. Sejam felizes e procurem sempre o melhor para vocês, que é o que eu estou a fazer. Ok? Por isso, eu agora estou a tentar me reerguer de alguns cacos que tenho na minha vida. Até logo!